SOS Resgate. Acidente nos Alpes chilenos. No dia 13 de outubro de 1972, um time uruguaio de rugby está viajando de Montevidéu a Santiago, no Chile, para um torneio. Durante a viagem, o avião enfrenta turbulências e os pilotos desviam-se de sua rota. Aqui é seu comandante falando. Por favor, apertem os cintos de segurança. Entre os membros do time a bordo está Nando Parrado, de 22 anos. Primeiro dia. 32 dos 45 passageiros mais a tripulação sobrevivem à queda. Um dos que tiveram essa sorte foi Carlitos Paes, de 18 anos. A primeira coisa que eu percebi quando saí da fuselagem foi aquele cenário branco, rodeado por montanhas. E então o frio. Ninguém sabe onde o avião caiu. Eles estão rodeados por montanhas com pouca comida e bebida. E a uma altitude de 4.000 metros, a temperatura é de congelar. Para sobreviver, um grupo de rapazes será forçado a quebrar o mais sagrado dos tabus humanos. Essa se tornará uma das mais extraordinárias e terríveis histórias de sobrevivência do século XX. Quando o avião não chega a Santiago, a Força Aérea Chilena inicia uma missão de busca e resgate. Jorge Massa é o comandante e coordenador da operação. Inicialmente, a investigação de um acidente deve se basear em um plano de voo. A busca começa a partir do último ponto conhecido e daí para trás. A Força Aérea Chilena faz a busca seguindo o plano de voo estabelecido, mas não encontra nada. Segundo dia. A primeira noite foi terrível. Havia pessoas gritando, pessoas morrendo. Estava muito frio, um frio brutal. Para muitos de nós, foi a primeira vez em que víamos alguém morto. No dia seguinte, mais 4 pessoas haviam morrido, entre elas o copiloto Dante Lagurara. Agora há 28 passageiros ainda vivos. O perigo imediato para esses sobreviventes é a hipotermia, que pode ocorrer quando o corpo fica exposto ao frio. À medida que a temperatura do corpo cai, os vasos sanguíneos próximos à superfície da pele se contraem, reduzindo o fluxo sanguíneo para as extremidades. Isso mantém a temperatura no centro do corpo e protege os órgãos vitais. Uma exposição contínua reduz as funções nervosas e motoras. O batimento cardíaco e a respiração tornam-se mais lentos e, aos poucos, todo o organismo para. O pai de Carlitos é o primeiro familiar que chega à sede da missão de resgate. Santiago, Chile. Vim falar com o comandante Massa.
Meu nome é Carlos Paes Vilaro. Um momento. Comandante Massa? Eu sabia que depois de tantas aventuras junto com meu filho Carlitos, não teria como ele me decepcionar. Principalmente sendo tão próximos um do outro. Pintor famoso em seu país, o Uruguai, Carlos atravessou o continente para encontrar o filho. Comandante Massa? Desde o início, Carlos Paes teve a força, a coragem e a determinação para encontrar o filho. De poder encontrar a seu filho. Massa toma uma decisão incomum ao permitir que Carlos acompanhe a operação de busca. Havia que estar horas circulando arriba das montanhas a ver se encontrávamos algo. Passamos horas sobrevoando as montanhas. Eu rezava por meu filho com lágrimas nos olhos, sem saber se era pela dor da busca ou pelo reflexo da neve. Terceiro dia. Depois de 3 dias nas montanhas, os 28 sobreviventes estão ficando cada vez mais enfraquecidos devido à falta de alimento. Eles dividem entre eles 8 barras de chocolate, algumas balas e frutas secas, um pacote de bolacha salgada e 3 potes de geleia. É um avião. Aqui embaixo! Aqui embaixo! Aqui! É o sinal! Eles viram a gente! Eles nos viram! Aqui! Aqui! Carlitos e os demais estão certos de que foram vistos, mas eles estão enganados. O problema que muitas equipes de busca encontram ao procurar um avião é que é difícil distinguir objetos em meio à claridade da neve. Nesse caso, o avião estava enterrado na neve. Por isso, nós nunca iríamos conseguir vê-lo. Nando Parrado está inconsciente com traumatismo craniano desde a queda do avião. Mas no terceiro dia ele acorda. Onde está minha mãe? A bordo do avião acidentado também estavam a mãe de Nando e a irmã mais nova dele, Suzy. Onde está a minha mãe? O colega de time de Nando, Roberto Canessa, de 19 anos, lhe dá a notícia. Nando, eu sinto muito, mas a sua mãe... Roberto diz a Nando que a mãe dele morreu no acidente e que o corpo está enterrado lá fora com os demais. Ele implora para que Nando permaneça calmo, para que possa ajudar a irmã que ainda está viva, mas muito ferida. Suzy! Onde ela está? Suzy! Saia da minha frente! Suzy! Suzy! Suzy era minha irmã mais nova. Nós sempre nos demos muito bem. Quando eu me dei conta de que minha irmã estava na parte da frente da fuselagem, ela se tornou minha prioridade. A irmã de Nando está muito mal, com sérios ferimentos internos. A única coisa que eu podia fazer por ela era mantê-la aquecida, abraçando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Calma, calma. Os rapazes vasculham os destroços do avião em busca de qualquer coisa que possa mantê-los vivos. Vamos olhar tudo. Isso aqui. Serve? Não deixe escapar nada. As circunstâncias desesperadoras os forçam a ser criativos. Quarto dia.
Embora rodeados de neve, Nando e os outros estão sofrendo de desidratação. A sede naquela altitude é exatamente a mesma que se sente no meio do deserto, no Saara. Você fica desidratado muito mais rápido do que ao nível do mar. A desidratação acontece quando o ritmo da respiração de uma pessoa aumenta. Para conseguir oxigênio suficiente da atmosfera rarefeita, Nando precisa respirar mais rapidamente e isso o faz perder mais umidade do que o normal. O que Nando e os demais não se dão conta é que a ingestão de neve também lhes rouba uma energia e um calor valiosos ao organismo, acelerando assim o processo de hipotermia. A ingestão de neve esfria rapidamente a boca e quando ela é engolida, a água fria abaixa a temperatura do corpo. Para recuperar o calor, a boca e o corpo consomem calor e energia valiosos. Sem qualquer proteção contra o frio e o vento, seus lábios começam a rachar e sangrar. E se você coloca neve na boca, isso dói muito. Era uma dupla tortura. A sede e a dor de colocar neve sobre seus lábios feridos. Mas não havia outra alternativa. Carlitos tenta derreter a neve, chacoalhando-a, mas isso queima uma energia valiosa e acaba se mostrando uma atitude exaustiva. A solução veio quando alguém descobriu um meio de fazer água. Gota por gota. Os sobreviventes descobrem que o encosto de cada assento contém uma folha de alumínio. Eles dobram as folhas de alumínio e improvisam um funil. Colocamos uma camada fina de neve sobre a folha de alumínio. O sol derreteu aquela camada para dentro de uma lata. Quando ela estava cheia, cada um de nós tomou um pouquinho daquela água. Apesar do racionamento rigoroso, eles estão ficando sem alimento e a fome está deixando todos enfraquecidos. Carlitos. Nando silenciosamente troca confidências com seu amigo Carlitos. Está acordado? Tô. Eu vou subir a montanha. Nando estava obcecado com a ideia de ir para as montanhas em busca de ajuda. Mas Carlitos não o leva a sério e insiste que Nando está fraco demais devido à falta de alimento até mesmo para pensar sobre aquilo. Temos de comer ou vamos morrer. Carlitos. Vou cortar a carne de um dos pilotos. A fome levou os sobreviventes a pensarem em canibalismo. Alguns deles chegaram até mesmo a mencionar isso em voz alta. Mas a ideia é tão estranha e o assunto tão proibido que ninguém ainda está preparado para fazer isso. Que Deus ajude a gente. Eu pensei a mesma coisa. Quinto dia. A gente tem que encontrar a bateria do rádio. Ela está na cauda do avião. Não deve estar tão longe daqui. Depois de 5 dias, ainda não há nenhum sinal de ajuda. Usando sapatos de neve feitos com correias e com as almofadas dos assentos, Roberto, Carlitos e 2 amigos planejam agora uma caminhada montanha acima em busca da cauda perdida do avião. Estávamos obcecados com a ideia de encontrar a cauda do avião, porque era ali que estava toda a bagagem e também as baterias para que o rádio do avião pudesse funcionar. E vocês tenham muito cuidado. Teremos. Nós teremos sim. Se conseguirem encontrar a cauda, os rapazes esperam trazer de volta a bateria do avião que eles pretendem usar para fazer funcionar o rádio da cabine do piloto e enviar um chamado de socorro.
Enquanto isso, Nando estuda um mapa da cabine, tentando divisar uma rota de fuga nas montanhas. Ele acha que sabe onde o avião caiu, não muito distante dos sopés das colinas chilenas. Nós vamos ter que atravessar a montanha. Isso fica do outro lado. Nando acredita que há apenas uma montanha entre eles e a salvação. Pensávamos estar muito próximos do Chile. O Chile estava a oeste e se subíssemos aquela montanha estaríamos salvos. Depois de caminharem durante horas, Carlitos e os rapazes voltam para a segurança da fuselagem. Eles não conseguiram encontrar a cauda do avião. Deve estar por aqui. Procura direito. Tudo estava contra nós. Estávamos andando sobre uma neve profunda, com dificuldade devido à falta de oxigênio e por estarmos muito fracos. E devido ao frio. Era algo inimaginável. As pessoas não podem imaginar o quanto isso era insuportável. Estão todos congelados, exaustos e sentindo-se vencidos. 8º dia. Para Nando Parrado, o 8º dia é devastador. Depois de uma dolorosa luta, sua irmã Suzy morre. A única coisa que me confortou foi que ela morreu tranquilamente em meus braços. E ela não estava só. Depois que minha irmã morreu, eu senti uma mudança. Uma mudança muito importante. Havia uma voz interna que era um instinto, ou algo vindo do coração, ou um desejo. Eu não sei como descrever isso. Que me dizia para prosseguir. Você tem que ir em frente. Você não pode chorar. Você não pode se deixar abater moral ou emocionalmente. Você tem que lutar para sobreviver. Finalmente a comida chega ao fim. A última coisa que eu comi foi um amendoim coberto com chocolate. Eu fiz com que ele durasse 3 dias. Os sobreviventes estão morrendo de fome aos poucos. Desde a queda do avião, o corpo de Nando tem se valido das limitadas reservas de energia armazenadas em seu fígado para mantê-lo vivo. Seu corpo está se alimentando dele próprio, decompondo depósitos de gordura e tecido muscular e transformando-os em proteína e energia. À medida que sua gordura e tecido muscular vão sendo reduzidos, seu corpo se tornará cada vez mais fraco e órgãos vitais como os rins, pulmões e coração acabarão deixando de funcionar. A menos que Nando encontre uma nova forma de proteína e energia, ele e o restante dos sobreviventes morrerão. Tentamos tudo que era possível comer. Pedaços de couro, pedaços de sapato, pedaços de madeira, até mesmo gel para cabelo, mas não havia nada. Décimo dia. Pessoal, ouçam! Pessoal, ouçam! Roberto Canessa, estudante de medicina e líder respeitado, é o primeiro a tocar num assunto considerado tabu. Estamos morrendo de fome. Sua mensagem é direta e urgente. Estão todos morrendo de fome. A única esperança é proteína. E há apenas uma maneira de consegui-la. E a única proteína aqui são os corpos dos nossos amigos. Se quiserem ver suas famílias novamente, vamos ter que fazer isso. A atitude de Roberto Canessa foi muito importante. Como era estudante de medicina, ele disse: se quisermos sobreviver, temos de fazer isso. E é preciso estar naquele lugar, naquele momento, naquela situação, com aquele medo e aquele sentimento de abandono para compreender aquela decisão.
No início, nem todos os sobreviventes irão comer carne humana, mas depois todos acabam comendo. A carne lhes fornece proteína suficiente para mantê-los vivos. Décimo primeiro dia. Os sobreviventes encontram um radiotransmissor e instalam uma antena. Eles procuram quaisquer notícias a respeito dos esforços feitos pelo resgate. Eles ficam pasmos ao saber que foram dados como mortos e que as buscas foram canceladas. Quando ouvi que eles haviam cancelado as buscas, eu soube que iríamos morrer ali, sem comida, sem água, sem ajuda. Estávamos encurralados. E eu disse a mim mesmo, em vez de morrer lentamente aqui, eu prefiro morrer lutando. Nando está convencido de que precisa subir a montanha para encontrar ajuda. Eu sabia que ia partir, mas estava com medo de ir sozinho. Sem perceber, comecei a analisar os rapazes. Eu pensava, com esse eu posso ir, com esse eu não posso. Sim, não. Lentamente, a lista ficava menor. Nando quer apenas um homem como parceiro de escalada, Roberto. Eu me dava muito bem com Roberto. Ele era um líder. Ele dava duro e era corajoso. Eu pedi que viesse comigo. Embora as buscas oficiais tivessem sido encerradas, Carlos Paes se recusa a desistir de sua busca pessoal para encontrar seu filho Carlitos. Ele viaja de vilarejo a vilarejo, perguntando a todos que encontra se haviam visto algum sinal de um avião caído. Senhor, quantos quilômetros são mais ou menos? 1,5 quilômetros? É um pouco mais. É só ir em frente e virar à direita. Muito obrigado. Sua busca faz dele uma lenda na região. E foi então que começamos a ouvir: lá vai aquele velho maluco procurando pelo filho, desaparecido nas montanhas. Décimo sétimo dia. Na 17ª noite na fuselagem, os sobreviventes ouvem um som aterrorizante. Uma avalanche começa a montanha abaixo. Ela está ganhando velocidade e vindo diretamente na direção deles. A avalanche enterra a maior parte dos 27 sobreviventes, incluindo Nando Parrado. Senti como se tivesse 1000 toneladas de concreto sobre meu peito. Não conseguia respirar. Oito pessoas morrem na avalanche, inclusive Marcelo Pérez, de 25 anos, capitão e líder do time. Para os 19 sobreviventes restantes, o moral agora está completamente baixo. A avalanche foi uma parte importante da história, mais do que se pode imaginar. A montanha estava definitivamente tentando nos matar, um a um. E isso aumentou meu desejo de sair dali o mais rápido possível. Quadragésimo terceiro dia.
No 43º dia, restam apenas 17 sobreviventes. Mas há um pequeno raio de esperança. Alguns dias antes, alguns dos rapazes finalmente encontraram a seção da cauda do avião e nela a bateria para o rádio. Nando, Roberto e mais 2 voltam para a cauda com o rádio e seu transmissor. Eles esperam conseguir consertar o rádio e enviar um chamado de socorro. Ligar rádio, transmissor e bateria ao mesmo tempo é extremamente complicado e levará dias até que eles consigam fazer as conexões corretas. Enquanto isso, em sua contínua busca por calor, Nando e seu amigo Antônio descobrem uma coisa valiosa: pedaços de material isolante. Não tínhamos o conhecimento, a capacidade, o equipamento para isso. Não sabíamos como fazê-lo funcionar. Tínhamos apenas esperança. Roberto contava com um rádio para salvá-los. Isso vai demorar. Seria um milagre se funcionasse. Droga! Sinceramente, creio que, no fundo, ninguém esperava que aquele rádio funcionasse. A tentativa de fazer contato com o mundo lá fora falhara. Nando e Roberto sabem que a morte é agora inevitável. A não ser que eles tentem o impossível: escalar a montanha que está entre eles e a salvação. Vamos lá, espero que funcione. Rapazes! Esperem! Eles constroem uma gigantesca cruz próxima da seção da cauda como um sinal para qualquer avião de resgate. Esperem! É dia 28 de novembro e eles estão presos na montanha há 47 dias. Nando planeja a fuga. Eu escolhi 12 de dezembro para partir, porque se você não escolher uma data, você vai ficando. Eu disse a Roberto que tínhamos de partir, porque se demorássemos muito, ficaríamos fracos demais para sairmos dali. A preparação para a expedição final foi um trabalho de equipe. Um espetacular trabalho de equipe. Todos deram o melhor de si para que tivéssemos êxito. Nando e Roberto calculam que a caminhada irá durar dias. O maior perigo será congelar durante a noite na montanha, mas o material isolante encontrado na cauda poderá lhes salvar a vida. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Carlitos estava encarregado de costurar um saco de dormir com linha de cobre que conseguimos de material elétrico do avião. Tá quase... Acho que está bom agora. O protetor contra a claridade na cabine do piloto é usado como óculos de sol para proteger Nando e Roberto da neve que chegava a cegar. Essa aqui tá boa. Para levar o suprimento de carne humana e água de que eles precisarão, roupas são transformadas em mochilas. Alguns deram suas melhores roupas para que pudéssemos combater o frio. Sabíamos que aquele poderia ser o último capítulo da nossa história. A expedição teria de dar certo, ou todos nós morreríamos. De vilarejo em vilarejo, Carlos comunica que dará recompensa em dinheiro em troca de quaisquer notícias sobre o local do acidente e o paradeiro de seu filho, Carlitos. Estou procurando informações sobre o avião que caiu. Vocês sabem alguma coisa? Eu me sentia como um carteiro, trazendo notícias de um lugar a outro. Eu sabia que quanto mais pessoas se preocupassem com o avião perdido, mais rápido nós o encontraríamos. Sexagésimo primeiro dia.
Antes de deixar a fuselagem pela última vez, Nando oferece os restos de sua mãe e irmã como alimento para garantir a sobrevivência dos outros. Só como último recurso. Ele não teve apenas a coragem de escalar a maior montanha do mundo. Ele teve a coragem e a nobreza de nos autorizar a nos alimentarmos da coisa mais sagrada que ele possuía: a mãe e a irmã. Nando! Vamos! Eu achava que Carlitos não sabia o quanto eu estava com medo ou que não sabia para onde eu ia. Eu não fazia a mínima ideia e disse: ouça, isso pode ser muito difícil e pode ser que a gente não volte. No dia 12 de dezembro, conforme planejado, Nando e Roberto começam sua escalada. Eles são acompanhados por Antônio Vizintim, de 19 anos. Desde o início, a escalada de quase 5.000 metros é fisicamente devastadora. O que eu mais me lembro quando subíamos era a minha respiração. Como eu tinha de respirar antes de dar outro passo. Nando e os demais sentem os efeitos da mudança de altitude. O ar é muito mais rarefeito e cada respiração lhes dá menos oxigênio do que no nível do mar. Isso reduz o fluxo sanguíneo para o coração e os músculos. Esse fluxo sanguíneo limitado pode acabar fazendo com que os fluidos do cérebro vazem dentro do crânio. O cérebro começa a inchar e, se não for tratado, os resultados podem ser fatais. Os sintomas incluem fadiga, dores de cabeça, náusea, vômito, perda do controle muscular e da coordenação. Fechei minha mente a tudo que não era relacionado àquele momento. Eu estava totalmente concentrado no próximo passo, onde eu iria colocar meus pés, minha mão. Minha vida toda estava planejada nos 10 ou 15 metros seguintes, depois nos próximos 10. Já se passaram semanas desde que as buscas oficiais chilenas foram encerradas. Mas as famílias das vítimas pressionam o governo no Uruguai para que envie um avião de observação especial. No alto das montanhas, a câmera do avião registra um sinal humano inconfundível: uma cruz. As fotos são reveladas na base da Força Aérea Chilena. Jorge Massa e Carlos Paes as examinam. Olha, é uma cruz. Uma cruz no meio da neve. É verdade, nunca vimos uma cruz ali antes. Isso é um sinal de que os rapazes estão vivos. Espero que esteja certo. Eu estou. Mas no dia seguinte, o comandante Massa recebe novas e decepcionantes informações sobre as origens da cruz. Depois de conversar com autoridades na Argentina, descobrimos que, infelizmente, a cruz era, na verdade, feita de instrumentos usados para medir os níveis de neve, que nos diriam quanta água esperar no verão. A cruz nas fotos não era a cruz construída pelos rapazes desaparecidos. Mais uma vez, a missão de resgate é cancelada. Sexagésimo terceiro dia. Achávamos que iríamos escalar a montanha em um dia e então ver os vales do Chile ou as luzes de uma cidade. Mas não foi como imaginávamos. Era muito maior e muito mais difícil. Dali de cima!
Veremos o sopé das colinas. Durante 2 meses, Nando e Roberto acreditaram que se conseguissem chegar ao topo da montanha, eles desceriam até os vales verdes do sopé das colinas chilenas. Me di cuenta al subir esa montaña. Depois de escalar aquela montanha, percebi que tudo o que havíamos pensado estava errado. Não estávamos nos sopés das colinas. Estávamos no meio de uma cadeia de montanhas. Não havia chance de sobrevivência. Chance alguma. Os rapazes acreditam que o acidente ocorreu no Chile, na extremidade oeste da cordilheira. Mas, na verdade, eles estão presos bem no meio dos Andes, a leste do Chile, na Argentina. Foi o momento mais decisivo da minha vida. Aceitei que iria morrer naquelas montanhas. Que eu não iria voltar para aquele avião. Mas morrer ali parecia sem sentido. Depois de 3 dias de uma escalada difícil, eles estão desorientados, arrasados e exaustos. Mas Nando e Roberto resolvem prosseguir. Eles enviaram Antônio de volta para a fuselagem, podendo com isso adicionar a porção de alimento do amigo à deles. Agora eles precisam descer a montanha até o vale congelado. Carlos Paes não desistiu de sua busca, apesar de seu filho Carlitos estar desaparecido há mais de 60 dias. Carlos aluga um avião para vasculhar as montanhas. Foram tantos dias, e tantas noites, e tantas lágrimas enquanto eu os procurava. Eu me pressionava para ser aquele que encontraria o avião. Com a aproximação do Natal, a coisa ficou dramática, pois eu tinha de voltar para o Uruguai sem Carlitos. – 64º dia. Nando e Roberto estão caminhando há dias e seus músculos estão doloridos e com cãibras devido ao esforço sobre-humano. Com o passar dos dias, começamos a nos sentir mais fracos, mental e fisicamente. Eu imaginava o que aconteceria se Roberto quebrasse a perna ou se não pudesse mais andar. Deveria levá-lo ou deixá-lo aqui? São dúvidas que qualquer pessoa teria porque somos seres humanos. As montanhas são lindas, majestosas. Dominam aquele lugar. Elas não querem seres humanos ali. Quando um deles está morrendo nas montanhas, elas se transformam em um monstro verdadeiramente terrível. Um monstro realmente horrível. Depois de 7 dias em sua longa caminhada, Nando e Roberto mal conseguem continuar. É como se fosse uma auto-hipnose. Você não se dá conta do quanto é difícil o que está fazendo. Se eu tivesse parado para pensar, eu teria morrido.
Estávamos quase no limite. Um limite físico. Estava no fim. Restava pouca vida dentro de nós. Sexagésimo nono dia. Faz 9 dias que Nando e Roberto deixaram o local do acidente. Vivíamos em um mundo preto e branco devido à neve e às rochas. Para mim, ir da neve para as rochas era como atravessar uma linha. Uma linha muito importante. A linha da morte para a vida. Tínhamos esperança. Nando, veja. Poucas horas depois, eles têm a primeira prova real de que tinham voltado à Terra dos Vivos. Ei! 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 Estamos perdidos! O primeiro momento em que percebi que podia sobreviver foi quando o homem parou seu cavalo para olhar para mim. E eu pensei, esse é o primeiro contato com a civilização. Ele irá nos salvar. O homem do outro lado do rio sinaliza que vai buscar ajuda. 70º dia. No dia seguinte, um grupo de homens a cavalo carrega Nando e Roberto para um vilarejo nas proximidades. Eles saboreiam sua primeira refeição de verdade em 70 dias. Este é o sobrevivente Nando Parrado. Espalha-se a notícia sobre os 2 sobreviventes do acidente aéreo que aparentemente venceram a morte. Foi tudo muito difícil. As pessoas mal podem acreditar quando os rapazes relatam que há mais 14 sobreviventes esperando por resgate no local do acidente. Foi muito desgastante. 71º dia. O serviço de resgate aéreo chileno envia helicópteros para resgatar os outros sobreviventes. Em 22 de dezembro, há uma surpresa de Natal para aqueles que sobreviveram 72 dias nos Andes. Carlos Paes fica sabendo que seu filho Carlitos está entre os sobreviventes. Mas depois de sua épica busca de 10 semanas, ele mal ousa acreditar. La angustia de la espera del helicóptero fue tremenda. Cuando las aspas dejaron de girar. Houve muita angústia enquanto esperávamos pelo helicóptero. Quando ele aterrissou e a poeira baixou, eu vi Carlitos. Ele cheirava suor e sacrifício e morte. Eu o abracei intensamente. Acho que aquela foto nossa mostra aquele momento muito bem, porque mostra o horror e a felicidade ao mesmo tempo. Aquela reunião talvez nunca tivesse ocorrido se não fosse pela determinação de Nando de encontrar uma rota de fuga nos Andes. Quando Carlitos sai do helicóptero, ele abraça Nando. Eu queria agradecer o Nando de alguma forma pelo que ele fez. Eu o abracei, caímos no chão e pela primeira vez eu me senti aquecido. Somente 16 das 46 pessoas sobreviveram em uma fuselagem destruída, fracos e com fome, entorpecidos pelo frio durante 72 dias. Sua história é um testemunho verdadeiro da força da vontade humana.
e uma das maiores histórias de sobrevivência do século XX. Versão brasileira, Centauro.